Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, as famosas Aves do Terror. E esse nome é uma causa muito interessante porque elas aterrorizavam realmente. As Aves do Terror dominaram as Américas por muito tempo, até a sua extinção. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, curta, compartilhe. As aves do terror que dominaram as Américas. Houve um tempo, em um passado distante, há alguns poucos milhões de anos, quando criaturas muito semelhantes às modernas seriemas, Cariama cristata, mas com 3 metros de altura, eram os predadores dominantes da América do Sul. No início do período terciário, enquanto os mamíferos passavam por uma explosão evolucionária, diversos grupos de aves expressaram a tendência de gigantismo, e enquanto algumas famílias se tornaram herbívoras, outras deram origem a alguns dos animais mais vorazes do planeta. Consegue imaginar como seria este mundo perdido? Não? Você imagine caminhando por campo dos pampas do Rio Grande do Sul, em uma bela manhã ensolarada de sábado, e ao longe da linha do horizonte, você percebe duas, três silhuetas maiores do que avestruz, estrútil camelos, mas com enormes cabeças de águia e bicos que poderiam dilacerar seu corpo no meio. Bem-vindo às Aves do Terror, já compiladas em livro científico Neo Gene Birds Assault, America ou Living Dinosaurs. Eram espécies de aves que, para os humanos, seriam mais próximas de seres literalmente criados para filmes de terror do que animais que um dia realmente existiram. E sobre elas que vamos falar hoje, das aves mais poderosas que um dia já caminharam sobre a Terra. Parapissornis. Parapissornis brasiliensis era uma gigantesca espécie de ave carnívora que viveu aproximadamente 23 milhões de anos no sudeste do Brasil. Um animal impressionante que, segundo os pesquisadores, tinha um crânio de 60 centímetros de comprimento, chegava a medir 2,40 metros de altura e pesar até 180 quilos. Estudos como Supplement Feeding Strategies for Osmoregulation de Parapissornis brasiliensis, baseada em sua possível taxa metabólica e balanço hídrico, indicam que a Parapissornis brasiliensis se alimenta basicamente de algumas espécies extintas de pequenos cavalos selvagens. Na cidade do Rio de Janeiro, o Museu Nacional está em exposição uma réplica do esqueleto completo de uma espécie original, encontrada se depositada no Museu das Ciências da Terra, também no Rio de Janeiro, e o mesmo que foi originalmente descoberto em 1976 até 78, no município de Tremembé, São Paulo, e descrito pelo ornitólogo Herculano Alvarenga, posteriormente em 1982. Keleken. Em estatura, o Keleken guillermoi é considerado uma de todas as espécies das aves de terror já descobertas pelos cientistas. Esses gigantes habitavam a província do Rio Negro, na Argentina, aproximadamente 15 milhões de anos atrás. Segundo os cientistas, a doutora Sara Bertelli descreve a espécie de Keleken possuía o maior crânio entre outras aves do grupo, cerca de 71,6 centímetros de comprimento, e o seu bico media 45,7 centímetros. Pesquisadores como Ernesto Blanco, no artigo Terror Birds on the Run e Mechanical Model Estimated is Maximum Running Speed, estimam que, graças à anatomia peculiar, os indivíduos poderiam, ou dessa espécie, poderiam atingir velocidade de 90 km por hora, ou seja, eram praticamente tão rápidas quanto o mamífero terrestre mais rápido ainda vivo hoje, o guepardo, Aphinonychus jubatus. O Titanos alferes viveu aproximadamente
5 a 1,8 milhões de anos atrás, na América do Norte. É descendente direto de outras espécies de aves do terror, que se originaram na América do Sul e posteriormente migraram para a América do Norte, após o surgimento do estigmo do Paraná. Seus fósseis foram descobertos no depósito do Rio Santa Fé, na Flórida, e descrito por Percy Blood Corby em artigo para a revista The Hawk. Algum tempo mais tarde, um outro exemplar foi encontrado no Texas, por John Baskin. Segundo o artigo The Giant Faceless Bird Titanis valeria avis Proto-Racid from Pleistocene Coastal Plain of the South Texas, publicado por Baskin. Os titanes Valerii alcançavam facilmente 2 metros de altura e pesavam 150 quilos. Nesse mesmo sítio foram encontrados inúmeros fósseis de algumas espécies, incluindo cavalos de pequeno porte do período Plioceno, principalmente parte integral da dieta do Colossal Titanis. Seu crânio media nada menos que 60 centímetros de comprimento e, curiosamente, possuíam garras na ponta das asas, uma possível adaptação à caça. Pororhascos. Os primeiros fósseis de Pororhascos longíssimos foram descobertos na formação de Santa Cruz, na Argentina. Estima-se que viveram aproximadamente 9 milhões de anos em planícies e planaltos, florestas e pastagens no sul da América do Sul. Seus fósseis foram descobertos em 1887 por argentino Ameghino, inicialmente descrito como partes da mandíbula de mamíferos de megafauna, pertencente à família de edentados, já em 1891, após encontrar novos fragmentos de ossos. Esse mesmo autor descreveu a espécie como uma gigantesca ave. Essas aves carnívoras apresentavam 2,5 metros de altura, pesava 150 kg, tendo o máximo próximo ao da avestruz, Estrútil camelus, porém uma cabeça muito maior que um bico do mesmo formato e não afiliado quanto às águias. No artigo Remarques on the Stereortides Group of Extinct Birds from Patagonia, publicada na revista científica Ibis, o pesquisador Charles Andrews ressalta que, com base na característica anatômica dessa espécie hoje extinta, seus parentes mais próximos vivos hoje são a Seriema, a Cariama cristata. Os gastornes giganteus habitavam as planícies da América do Norte. Tinha mais de 2 metros de altura, em um crânio proporcionalmente ao dos cavalos atuais. Mediam 50 centímetros de comprimento, como as demais espécies das aves de terror. Não voavam, mas corriam velozmente. A espécie foi descrita por cientista Edward Drinker Cope em 1866 em Diatrima giganteus, com base em material fóssil encontrado no Novo México, nos Estados Unidos. Por seu tamanho e proporções gigantescas, seu bico robusto, extremamente poderoso, por décadas cientistas consideravam a espécie como predadora, exclusivamente carnívora, capaz de esmagar suas presas com golpes proferidos por seu bico. Entretanto, em 29 de agosto de 2013, durante Goldschmidt Conference, o pesquisador Thomas Tuchken, da Universidade de Bonn, na Alemanha, uma das mais renomadas conferências científicas da Europa, apresentou evidências de que, na verdade, essa ave do terror seria um gentil vegano. Graças ao avanço da tecnologia, através de análise de isótopos de cálcio presente nos ossos fossilizados, a equipe de Tuchken obteve sucesso em quantificar com precisão a proporção do material animal e vegetal que compunham sua dieta. Já em 2014, a paleontóloga Define publicou o artigo Isotopic Anatomical Evidence of Herbivores em Early Giant Bird Gastornis, Implications em Estruturas do Paleocene Terrestrial Ecosystems. Esse estudo, a pesquisadora confirmou, por meio de análise de isótopos de carbono, que a Gastornis era herbívora. Ficou curioso? Quer conhecer mais magníficas aves dominaram o continente americano? Então,
Siga nossas postagens. Se você gosta das nossas postagens, como eu já disse no começo, deixa seu like, curta, compartilhe. Um grande abraço.